E hoje Malaquias encerra essa série de ministrações, melhor dizendo, capítulo 1, verso de número 6. Pode permanecer assentado, só acompanhe atentamente, vou ler aqui na NVI, Nova Versão Internacional, e você acompanhe comigo. O filho, ele honra seu... Ok. Malaquias 1, 6. E o servo seu... Aí Deus falando, se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? E se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam de que maneira nós temos desprezado o teu nome. Qual que é a maneira? Verso 7. Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim vocês ainda me perguntam de que maneira te desonramos, ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazer, olha o verso 8, na hora de trazer animais cegos, eles levavam animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazer animais aleijados, doentes, como oferta, vocês também não estão vendo mal algum. Tente oferecê-los de presente para o governador. Será que ele vai agradar de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar a Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta, Deus os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Verso 10. Olha só esse verso 10, gente. Se um de vocês, falando com o sacerdote, fechasse a porta do templo, assim ao menos não acenderia um fogo no meu altar inutilmente. Não tem prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Verso 11 e último. Pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte, incenso e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos ler o verso 10 mesmo, que as versões são diferentes? 1, 2, 3 e... se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderia um fogo no meu altar inutilmente. O que mais que ele diz? Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Jesus, nós colocamos o nosso coração uma vez mais diante de Ti, diante da Tua palavra nos rendemos, que o Senhor abaixe as nossas emoções, achismos, as nossas preconcepções que estão desalinhadas da Tua palavra, e nos faça ouvir a Tua voz, porque a nossa vida precisa e será em nome de Jesus governada pelo Senhor, para a glória do Teu nome, pela Tua palavra. Então fale conosco não apenas aquilo, ou não aquilo que nós queremos ouvir, mas fale conosco aquilo que nós precisamos ouvir, e que saiamos daqui, ó Deus, totalmente fortalecidos, orientados, alinhados pela Tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Que lindo esse texto. Eu orei a semana toda sobre esse texto e Deus falou muito ao meu coração. E espero que com graça, o Senhor me dê graça para poder compartilhar um pouco daquilo que durante todos os dias dessa semana pude orar sobre essa palavra. Bom, nós vamos falar dentro do profeta Malaquias sobre a religiosidade que difere da adoração. Que essa é a conversa dele aqui. A conversa dele foi justamente sobre a questão dessa adoração inútil, que ele diz, né? Vocês estão colocando fogo no meu altar inutilmente. A gente precisa ter uma percepção inicial de que o homem como eu falo, ser humano, homem e mulher, nós somos um ser fortemente, demasiadamente religioso. O homem, o ser humano, ele é um ser demasiadamente religioso. Eu tenho certeza que nesse exato momento, literalmente, milhares de milhões de pessoas estão reunidas em um espaço religioso, em um templo, em uma igreja, expressando essa essência religiosa que o homem possui, ou a sua adoração a Deus. Quantas igrejas? Valadares tem muitas igrejas, graças a Deus por isso. E você vai ver que você vai passando nas ruas, as igrejas cheias, espalhado em todos os lugares, não só, as igrejas de uma forma, estão muito, sempre com muitas pessoas ali. Então,
para que mostre, para que a gente possa perceber essa essência tão forte religiosa no ser humano. Uma das provas é essa que a gente percebe. Eu comecei a pesquisar sobre isso e vi um site da BBC News, publicado agora no mês de maio de 2023, mais especificamente no dia 23 de maio, onde o título do site dizia assim, de uma reportagem: o Brasil está no topo de ranking de países onde mais se acredita em Deus. Então, no topo, eles fizeram aqui uma pesquisa através de um instituto chamado IPSOS, e nessa pesquisa eles pontuaram que 9 a cada 10 brasileiros acreditam em Deus ou em um ser superior. Olha só como o Brasil é demasiadamente religioso. 9 a cada 10 brasileiros entrevistados, eles acreditam num poder superior, num ser superior. E isso fez com que essa pesquisa pontuasse, o índice foi de 89%, por isso eles colocaram 9%, que 89% colocaram, então, o Brasil no topo do ranking. Dentre 26 países pesquisados, o Brasil ficou em primeiro lugar desse país que mais tem pessoas que acreditam em Deus. E desses 89%, 76% deles frequentam um espaço religioso, frequentam uma igreja, 76%, ou seja, um número também bem relevante. Enfim, por que eu estou mostrando essa realidade que a gente traz pertinente ao contexto que a gente está, né? E também as pesquisas atuais, para mostrar o quanto forte, o quanto presente é a religiosidade na vida do homem, e mais especificamente de nós aqui brasileiros. É tão forte que a religiosidade, ou a religião, ela está entremeada com a nossa cultura, ela está entremeada com o nosso cotidiano. Prova disso que a gente ouve, sempre a gente ouve frases como que, se acontece uma coisa, você fala, graças a Deus. Não, vai com Deus, qualquer pessoa fala, não, isso faz parte do nosso vocabulário normal. Não é o vocabulário de uma pessoa crente, não, é o vocabulário, o do crente é com outros vocabulários, tocha, não sei o que. Mas o vocabulário normal, mostrando quanto que o homem é um ser religioso, é justamente isso, vai com Deus, Deus sabe, não, graças a Deus, está no controle. E quando eu percebi isso, avaliando sobre isso, eu fiquei me perguntando, agora será que essa religiosidade, ela está sendo aprovada por Deus? Estou praticando algo, via de regra, para Deus, eu acredito em Deus, um ser superior. Agora a pergunta é, será que essa religiosidade que está sendo expressa por nós, seres humanos, pelo homem, ela está sendo aprovada por Deus? A pergunta é, será que a nossa adoração, para nós hoje que estamos aqui, o que nós estamos fazendo, esse tempo que nós estamos investindo, será que está sendo recebido por Deus? Ou será que nós estamos às vezes fazendo algo para Deus? Você já parou para pensar nisso? Talvez eu estou gastando um tempo da minha vida, 2 horas, fora o momento de preparo, e que nunca me perguntei, será que Deus está recebendo? Eu estou aqui por causa dele. A religiosidade é uma expressão de quem acredita em Deus. Mas a pergunta é, será que o que eu estou fazendo está sendo recebido por Deus? Será que a forma como eu presto o meu culto está agradando a Deus? Será que o que eu expresso na vida, no ambiente religioso, está tendo alguma utilidade? Será que está tendo utilidade? Será que está sendo inútil? Porque Deus olha para Malaquias e fala, está sendo inútil. E a gente precisa fazer essa pergunta para nós. Então o texto que nós lemos nos mostra Deus levantando esse profeta, chamado Malaquias, justamente para advertir e alinhar o povo sobre esse tipo de religiosidade, alinhar o povo sobre o culto, alinhar o povo sobre a adoração que eles estavam apresentando a Deus. Porque esse povo aqui era um povo altamente religioso, mas a sua adoração era inútil. Esse povo é um povo do pós-exílio, ou seja, já tinha construído o templo, em que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Já tinha reconstruído o templo. Era um povo religioso, que apresentava sacrifício. Nós vimos aqui alguns dos animais que eles entregavam lá como sacrifício. Mas era um povo de adoração inútil.
Era um povo que dedicava tempo, um povo que dedicava recursos, um povo que dava a oferta em uma certa quantidade, um povo que orava, mas era um povo que a forma como eles estavam fazendo, biblicamente, aos olhos de Deus, não estava valendo nada. Ou seja, praticava uma religiosidade, mas era uma religiosidade vazia. Era uma religiosidade hipócrita, a ponto do texto que nós lemos, Malaquias 1:10, que marcou e que confrontou meu coração, onde o Deus disse, através de Malaquias para o sacerdote: assim um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam fogo no meu altar inutilmente. Eu não tenho prazer em vocês. Eu não tenho prazer, diz o Senhor, eu não vou aceitar as suas ofertas. Sabe o que ele está falando? Deus prefere uma igreja fechada a um culto hipócrita. É melhor que fechasse as portas do que entrar por elas e apresentar um culto hipócrita. Um culto que não carrega a essência pela qual Deus se agrada. É inútil acender um fogo no altar de Deus, mas a oferta que a gente está trazendo é de animal cego, é de animal imundo, é de animal impuro. Oferta imunda diante do Senhor. É inútil nós cantarmos aqui no domingo belas canções aos nossos ouvidos, mas xingar, falar mal, desonrar a Deus durante a semana. É inútil. É inútil nós chorarmos numa pregação, mas não se arrepender e mudar de vida. É inútil. Estão perdendo tempo aqui dentro. Estão perdendo tempo falando que carrega de alguma forma uma crença, uma religião, porque Deus não está recebendo o que o texto nos mostra, que é inútil estar num ambiente religioso, mas não viver uma vida que agrada a Deus. Não sou eu que estou falando, gente. Era melhor que tivesse fechado se não apresentasse fogo impuro, oferta impura. É melhor. Agora entenda, esse confronto de Deus não significa que a gente deve abandonar o espaço, e deve abandonar o tempo, e deve abandonar a igreja. O confronto de Deus não é para a gente abandonar o espaço, mas é para a gente posicionar na vida. Aí tem gente que se arruma desculpa e abandona. O confronto de Deus não é para que você abandone o espaço. O templo foi Ele que mandou construir. Foi Ele que levantou o povo. E vocês estão construindo suas casas, eu estou construindo a minha casa. Foi Ele que mandou. Mas o que Deus está falando não é para você abandonar o espaço, mas é você abandonar e eu abandonar e se posicionar numa vida que honra a Deus. Então é uma advertência que tem como objetivo, não é fazer a gente parar de estar na igreja, mas é fazer a gente parar de viver hipocritamente a nossa vida espiritual. Diga comigo, Deus nem sempre diz o que eu quero ouvir, mas Ele sempre diz o que eu preciso ouvir. Gente, eu vejo o carinho de Deus nas suas exortações, nas suas advertências, porque Ele nos poupa de continuar perdendo tempo, vindo da igreja por vir, prestando uma adoração que Ele não está recebendo. É um amor de Deus para nos alinhar aos céus. Aí você olha para Malaquias, 3 equipes, a gente já aprendeu nesses profetas menores, como eu disse, já era um povo que já veio depois, já tinha voltado esse povo todo da Babilônia, ficaram 70 anos lá. Já tinha vindo a caravana de Zorobabel, que nós aprendemos aqui, do sumo sacerdote Josué, que começaram a construir o templo. Pararam de construir, foram construir suas casas. Depois voltaram a construir o templo. Depois veio uma segunda caravana de Esdras, alinhando o povo a um culto. Foi um avivamento, se pode assim dizer, alinhando o povo a um culto que adora a Deus. Depois veio a caravana de Neemias, que a gente conhece, e reconstruiu os muros de Jerusalém em quantos dias? Quem lembra? 52 dias. Em menos de 2 meses ele reconstruiu todo o muro, e aquele homem fez algo extraordinário. Só que depois passou-se um tempo, alguns estudiosos, cerca de 12 anos, Neemias deixa aquela região, a governança, e aí o povo começa novamente a se perder, começa a vir essa decadência espiritual. Aí as rotinas espirituais continuavam sendo praticadas, mas sem entusiasmo, que é o período que veio Malaquias.
O povo já tinha caído no esquecimento dessa paixão. Eles ofereciam sacrifício, sim. Eles ofereciam oferta, sim. Mas o culto era um culto desagradável. Então o Malaquias vem como um último profeta para justamente confrontar essa apatia espiritual. Porque ele fala a um povo que tinha prática religiosa, mas adoração inútil. Ele fala para líderes que tinham funções no templo, mas fazia essas funções com enfado, com desprazer. E eu fiquei assim tão ministrado por Deus, confrontado. Olha o capítulo 2, o verso 3. Olha como que Deus estava extremamente descontente. Capítulo 2, o verso 3 diz assim, ó. O verso 1 ele fala para os sacerdotes: ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Se não ouvides e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Amaldiçoarei e também já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais isso ao seu coração. Então você vai ver aqui, ó, que Deus vai rejeitar as suas bênçãos. Tem uma parte do texto aqui, em que Deus vai lançar excremento, lixo, no rosto dos sacerdotes. Vai lançar lixo, amaldiçoar as bênçãos, por causa da forma como eles estavam fazendo. E olha o capítulo de número, deixa eu ver aqui. É o 3, aonde que está? 2, 3. Ah, isso. Ok, capítulo 2, verso 3. E eis que reprovarei a vossa semente e espalharei excremento, lixo, esterco sobre os vossos rostos, e esterco das vossas festas solenes, e para junto deles sereis levados. Olha só, gente, Deus estava extremamente descontente, a ponto de eu vou pegar excremento, lixo, esfregar na cara de vocês, por causa da forma como vocês têm me adorado, a forma como vocês têm entrado dentro de um templo e prestado esse culto, que não é culto, uma adoração que não é uma adoração. E a gente vê como resultado, olha, algo que me chamou a atenção também, que como resultado dessa religiosidade hipócrita, você vai ver uma vida moral descabida. Porque o capítulo 3, o verso 5, ele mostra um pouco de como está a vida moral desse povo. Olha aí para você pegar na palavra. E cheguei-me a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra, olha o que eles já estavam se posicionando, feiticeiros. Era um povo que tinha saído do exílio, gente. Olha o que eles já tinham se transformado. Como adúlteros, contra os que juram falsamente, falam mentira, contra os que defraudam o diarista em seu salário, cometem abominações morais no ambiente profissional, e a viúva, o órfão, e que perverte o direito do estrangeiro, e não me teme, diz o Senhor. Você vai ver como fruto, preste atenção, como fruto de uma decadência espiritual, você vai ver uma decadência também moral. E eu fiquei pensando, porque olha o quanto que o culto que a gente presta a Deus reflete em todas as áreas da nossa vida. Não tem a ver só com o pacote da vida religiosa, interfere em todas as áreas da nossa vida. Porque você vai ver aqui, afetando o profissionalismo deles, o caráter no ambiente profissional. Você vai ver que Deus, aqui nesse texto, mais para frente, que Deus fala que odeia o divórcio, porque eles estavam trocando as suas mulheres, estavam interferindo na família. O que eu aprendo com isso? Onde a espiritualidade ela é um engano, ela é hipócrita, a vida moral vai se tornar um vexame. Eu vou repetir, aonde a espiritualidade ela é um engano, ela é hipócrita, a vida espiritual, a vida moral vai se tornar um vexame, gente. Então a forma como eu cultuo a Deus aqui está impactando em como eu vou cuidar da minha casa. Impacta diretamente em como eu lido com as coisas, porque se eu perco o temor diante de Deus, na casa de Deus, a adoração a Deus, de fato eu não vou carregar temor diante das pessoas.
Onde há uma espiritualidade hipócrita, o caráter ele se distorce. Onde a vida com Deus não é uma verdade, a família ela vai sofrer. Enfim, aqui nós vemos um povo que tinha religião, mas não tinha aprovação divina. Nós vemos um povo que tinha ministério, mas não tinha validação diante dos céus. Temos um povo que apresentava sacrifício no altar, mas que não valia absolutamente nada para Deus. Nessa fase de crise, por isso que a gente precisa entender o nosso momento aqui não pode ser leviano, gente. O nosso momento na quarta-feira, nos cultos, nos encontros, nas redes, eles não podem ser medianos ao servir, ao cultuar, ao estar presente. Porque o nosso Deus está contemplando todas as coisas. Isso está afetando a nossa vida moral, está afetando o nosso relacionamento com Deus. Então Deus levanta esse último profeta do Antigo Testamento, literalmente o último, não só o livro dele é o último, ele foi o último profeta, depois veio só João Batista, ficou quantos anos em silêncio, quem lembra aí? 400 anos de silêncio profético, 400 anos de silêncio profético, o povo entrando em guerra, em conflito, sem ouvir voz de Deus. Por quê? Porque quando nós muitas vezes não honramos a Deus, quando nós não honramos a voz de Deus, nós sofremos o risco de correr a dor do seu silêncio. Vou repetir, quando a gente não honra a voz de Deus, às vezes Deus fala, Deus exorta, Deus adverte, Deus direciona, mas a gente continua apático, a gente continua omisso, a gente continua desobediente. Chega uma hora que Deus vai cerrar os lábios, vai cerrar os céus e vai cerrar o seu favor sobre nós. Eu sei que é difícil de lidar com uma realidade confrontadora como essa, mas é ela que nos posiciona para sermos aquilo que Deus procura. O que Deus procura? O que Deus procura em João 4, 23 e 24? O que Deus procura? É só adoradores? É meros adoradores? Mas Deus está à procura de verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Essa palavra vem como voz do céu para o nosso coração, para que essa casa, a minha vida e a sua vida se levante como pessoas que Deus vai encontrar. Eu quero declarar em nome de Jesus, Deus vai encontrar a sua vida como um adorador que adora em espírito e em verdade. Um silêncio profético acontece. 400 anos, gerações e gerações não têm mais o privilégio de ouvir a voz de Deus, porque quando Deus falou, não se alinhou à voz de Deus. E eu creio, como nós temos ministrado sobre essa casa, que Deus tem nos trazido um alinhamento para gerar sobre nós um avivamento. Eu creio, porque antes de Jesus vem João Batista para preparar o caminho. Arrependei-vos, que os vales sejam nivelados, que os vales sejam aterrados, que os montes sejam nivelados, que os caminhos tortuosos se endireitem. Aí vem a manifestação de Deus. Olha, o povo fica aí em Jerusalém até do alto. Vem que vocês vão ser revestidos do poder de Deus. Antes de um avivamento chegar, vem um alinhamento de vidas. Então, se Deus está nos confrontando, Deus está nos alinhando, se prepare, porque lá na frente já tem preparado um avivamento, uma manifestação de poder, uma ativação de chamado, uma ativação de dons, uma ativação de ministério, para a glória do nome de Jesus. E esse texto nos mostra para a gente poder caminhar para as aplicações. Quem aqui quer prestar uma adoração que agrada a Deus? Glória a Deus, de glória a Deus. Oh Jesus, oh Jesus. Eu aprendo nesse texto o que é uma adoração inútil, para que a gente não faça, para que a gente venha para um culto, para que a gente se reúna diante de Deus, para que qualquer momento da nossa vida, aquilo que de fato nós viemos fazer, chega como aroma suave. Quando a adoração ela é inútil, eu aprendo na Bíblia, que quando a santidade não anda alinhada com a sua entrega.
Uma adoração a Deus se torna inútil quando a santidade de vida não é alinhada com o nosso culto ao Senhor. Diga comigo assim, ó: a vida do adorador precede a sua adoração. Carrega essa premissa sobre adoração. Carrega essa premissa, para que você e eu prestemos uma adoração sincera e recebida, agradável a Deus. Lembre-se que a vida do adorador precede a sua adoração. Isso é uma premissa sobre adoração. O que eu falei? Qual que é a premissa sobre adoração? Vamos falar junto, 2, 3 e... a vida do adorador precede a sua adoração. O verso 10, ele falou: vocês podiam fechar a porta do templo, pelo menos vocês não acenderiam no meu altar fogo inutilmente, porque eu não tenho prazer em vocês. Não é naquilo que era entregue. Em vocês, diz o Senhor, e não aceitarei as suas ofertas. Antes de Deus rejeitar as ofertas, ele rejeitou quem? O coração do adorador, porque a oferta que eu apresento é só a extensão daquilo que eu sou. Então a vida do adorador, ela precede a sua adoração. Antes de Deus rejeitar a oferta, capítulo 1, verso 10, ele rejeita o ofertante. Se a vida do ofertante desagrada a Deus, a sua oferta também desagradará. Também não vai agradar a Deus. Então uma adoração, gente, vamos trazer isso para a nossa vivência. Uma adoração em que eu estou aqui num ambiente como esse, dizendo, com canções, com palavras, Deus é santo, mas eu vivo numa prática de pecado, não vale de nada. Deus está dizendo. Eu estou carregando hipocrisia. Eu estou falando como diz o próprio Isaías, e também o próprio Jesus repetindo Isaías. Eu estou honrando, entre as com os lábios, mas não com o meu coração. Porque antes de Deus receber o fruto dos nossos lábios, ou o fruto das nossas mãos, Ele recebe o nosso coração. Não há uma oferta agradável se ela for lançada por um coração desagradável. Vou trazer uma oferta, mas tem uma ofensa, sei que alguém tem algo contra mim. Opa, não entrega essa oferta não. Primeiro você faz o quê? Conserta a sua vida. Porque não tem a ver com aquilo que você vai entregar, tem a ver com o seu coração sobretudo. Então muito mais importante do que aquilo que eu entrego é aquilo que eu sou. O ser vem antes de fazer. O caráter, ele precede a performance, a atuação, os dons. Então a premissa de uma adoração que vai chegar aos céus é entender que a vida do adorador, ele precede a sua adoração. Então tem gente que às vezes vive uma vida toda torta no mundo e acredita que a sua adoração no domingo, meu amor, está sendo recebida por Deus. Ou o cara vive uma vida toda torta na cachaça, no loucura, aí chega no domingo, a consciência dele é: Deus está recebendo, aí volta na segunda, Deus vai receber se na segunda você se alinhar ao que você prestou no domingo. Se não, isso chega como algo terrível, inútil diante de Deus. Oh Jesus, tem misericórdia. Tem misericórdia de nós. Eu não estou pregando o que eu penso, gente. Estou pregando o que a palavra de Deus nos mostra. Se não haver temor, se não haver reverência, se não haver arrependimento, se não haver mudança, a nossa adoração está sendo inútil. A oferta, ela não é recebida por Deus quando a nossa vida não está alinhada com o Senhor. Pode trazer, os ricos trouxeram tudo, mas a oferta, a viúva trouxe só 2 moedas. Ela foi agradável porque ela deu a melhor entrega a Deus. Deus não está em busca de adoração, Deus está em busca de adoradores. Que o adore em espírito e em verdade. Gênesis 4, a parte B do versículo 4, e do versículo 5, a parte A diz assim: o Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, pode olhar, Gênesis 4:4. Mas não aceitou Caim e a sua oferta.
Então Deus rejeitou a oferta porque primeiro rejeitou o ofertante. Porque a vida do adorador precede a sua adoração. Então, pastor, como ter uma adoração que chegue aos céus? Uma adoração que eu presto, onde eu vivo uma vida em santidade. Ela chega como aroma suave diante de Deus. Não é perfeito, gente. Não é você viver uma perfeição. Mas é você buscar viver em santidade. É você ter temor. Você olha e fala, eu estou vivendo na prática do pecado. Eu vou lutar com todas as minhas forças para arrancar o meu olho, arrancar o meu braço. Ou seja, ser de fato extremamente radical para cortar o mal pela raiz. E não continuar, vou alimentar. Não está dando nada não, ninguém está descobrindo. Inútil estar aqui. Inútil qualquer culto a Deus. Inútil. Diante do Senhor. E a pergunta que a gente precisa fazer: será que a minha vida está sendo agradável ao Senhor? Lembrando, não se trata de perfeição, mas de santidade e temor a Deus. Está dando para entender, gente? Sim ou não? Quem está entendendo diz amém comigo. Não se trata de perfeição, então só vou lá quando eu digo. Não, é a busca por agradar a Deus. Tem gente que vive no pecado, nós vamos pecar a vida até Jesus voltar. Nós estamos num processo de santidade que é progressivo. Mas existe uma diferença de uma pessoa que às vezes comete um pecado aqui ou acolá, e da pessoa que vive na prática do pecado, entende? Então é justamente sobre isso, um povo que estava vivendo na prática do pecado. Então eu fiz perguntas para o meu coração: será que o que eu tenho sido, será que eu tenho sido um obreiro aprovado por Deus? Não no meu ministério público, mas no secreto. Eu fui orando sobre, será que eu tenho sido? É o obreiro que é aprovado por Deus? É quando os holofotes apagam. O obreiro é aprovado por Deus? É no dia a dia, com a família. É aquilo que eu vejo e ouço no meu dia a dia. É isso que me torna se eu sou um obreiro aprovado ou não. E não a minha performance num púlpito. Não adianta eu ter uma performance num púlpito bonita se a minha vida nos bastidores não é agradável a Deus. Porque senão se carregarei o nome de sacerdote, como a confrontação foi direto ali, primeiramente para os líderes. Carregarei um cargo, mas desalinhado com aquilo que de fato Deus pede para que nós façamos. Porque nosso Deus vê o coração antes de ver aquilo que as nossas mãos entregam. Deus vê o nosso coração. Então diga comigo assim, uma adoração verdadeira. Só quem está comigo, uma adoração verdadeira é acompanhada de santidade. É isso. É isso. Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio. Sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. É isso. Apresenta o seu corpo como sacrifício santo, agradável a Deus. 1 Samuel 15, 22. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura dos carneiros. É a vida do adorador acima da sua entrega. Isaías 1,13: pare de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões. Eu não consigo suportar essas assembleias cheias de iniquidade. Ou seja, por que Deus não suportava as assembleias, os ajuntamentos, as canções, as reuniões? Por causa da iniquidade do coração. Mateus 15, 7 a 9, hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoram. Está escrito aí, gente, anota esses textos. Em vão me adoram. Quem me honra com os lábios, estou cantando, estou aqui falando, mas o coração está longe de mim, está longe de mim. Então, para que a gente possa não viver de uma religiosidade hipócrita, vazia, carregar o nome de 9 a cada 10 brasileiros, eu acredito não sei, mas uma adoração que é recebida e que não se torna inútil. Os nossos encontros aqui, eles precisam andar lado a lado com uma vida que agrada ao Senhor, uma vida em santidade. A nossa adoração se torna inútil quando nós nos envolvemos com a obra de Deus sem andar
com Deus. Diga assim comigo: a minha adoração, ela se torna inútil quando eu me envolvo com a obra de Deus, porém não ando com Deus. Malaquias 1,6 diz assim: o filho honra o pai, o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, cadê minha honra? E se eu sou Senhor, onde está o respeito comigo? Diz o Senhor dos exércitos. Você vai ver aqui sacerdotes, eles se tornaram profissionais da fé. Eles chamavam Deus de pai e de Senhor, mas não honravam, não respeitavam. Eles tinham uma teologia na mente completamente divorciada de uma vida. É aquilo de nós servirmos a Deus com as nossas mãos, mas não servimos com o nosso coração. Tem uma frase que me veio uma vez no coração, e para mim faz muito sentido, que diz assim: Deus está mais interessado em quem você é do que naquilo que você faz. Deus está mais interessado, diga assim, Deus está mais interessado em quem eu sou do que naquilo que eu faço. Porque se eu não fizer alinhado com aquilo que eu sou, vale de nada. Então, antes de se preocupar em fazer algo para Deus, se preocupe em ser como Ele é. Às vezes tem pessoas que perguntam: pastor, e agora o que eu vou fazer? Eu tenho vontade de servir, de fazer algo na igreja. Eu falo assim: fica tranquilo, começa a mergulhar numa vida de intimidade com Deus. Que aí você vai mergulhando na vida de intimidade com Deus, o próprio Deus se encarrega de abrir as portas e te dirigir, porque não adianta você ir sem ser. Você vai trazer maldição para a sua vida. Nós lemos no texto ali do capítulo 2, até aquilo que é bênção na vida se torna o quê? Maldição, capítulo 2, verso 2. Gente, isso é um impacto terrível na nossa vida. Até aquilo que é bênção vai tornar maldição. Eu tenho coisas que são bênção na minha vida, mas se torna maldição quando eu caminho de uma forma que não está alinhado o meu coração com a minha entrega a Deus. Então a nossa adoração, ela é inútil quando a santidade não está alinhada com aquilo que eu entrego, quando o meu envolvimento com a obra de Deus, mas não ando a Deus. A minha adoração é inútil, terceiro, quando eu honro mais a Deus que os homens. O próprio Deus diz no capítulo 1, verso 8 e 9: na hora de trazer animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de vocês trazerem animal aleijado, doente como oferta, vocês também não veem mal algum. Agora, olha o que Deus fala. Deus falando, gente: tente oferecer de presente para o governador da cidade, para uma autoridade política, um animal cego. Vai dar de presente um trem meia boca, uma bijuteria. Vai dar um animal aleijado. Será que ele vai agradar de vocês? Será que esse governador, essa autoridade vai agradar? É Deus que está falando, só estou lendo aqui. Será que ele vai te atender? Pergunta o Senhor dos exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar a Deus para que tenham compaixão de nós. Será que esse tipo de oferta, Deus vai te atender? Então você vai ver aqui um povo que as autoridades, que tinha mais respeito às autoridades da terra do que as autoridades, que a autoridade do céu, que é o Senhor, porque eles levavam imundos, animais impuros, imundos, aleijados, cego, para Deus. Mas se fosse para o governador da cidade, seria algo muito melhor. Meu Deus, meu Deus, será que não é isso que nós estamos fazendo? Em relação à temática aqui, gente, o ponto-chave aqui não é que você não deve fazer pelas pessoas, entende? Eu sei que todo mundo aqui tem inteligência e maturidade para entender. Não é que você não deve fazer para as pessoas ou desonrar, pelo contrário, a Bíblia fala em Romanos 13, em 1 Pedro, capítulo de número 2, verso 17, a Bíblia fala que a gente deve honrar pai e mãe, honrar as autoridades constituídas, honrar as pessoas de uma forma geral. A questão aqui não é honrar as pessoas, a questão aqui é você honrar as pessoas a mais do que a Deus e desonrando a Deus assim, oferecendo para Deus o nosso resto. Eu fico pensando nas ofertas, nesse texto que fala, né? Malaquias 3,10, né? Casei os dias que a gente tanto conhece, é sobre esse contexto. Traga o dízimo. Eu fico pensando que às vezes em momentos de oferta como esse, que tipo de oferta que a gente entrega? Meu Deus, eu dou o dízimo, e se eu tiver que dar uma oferta, será que eu consigo pagar algo caro para alguém? Eu consigo pagar algo caro para mim mesmo? Mas para Deus, ali eu tenho um monte de bloqueios. Isso revela o nosso coração. Nós não temos aqui uma teologia da prosperidade, a gente conhece.
Mas isso aqui está falando de honra a Deus. Independente se Deus vai me dar ou não vai me dar, é prestar o meu melhor para o Senhor. Porque se vem oferta com animal cego, ou seja, oferta meia boca para Deus, o Senhor não recebe. Ele sabe, gente. O pastor pode saber, fulano pode saber, eu nunca vou saber mesmo, nem quero saber. E a gente fala, pastor, eu esqueci de entregar. Eu falei, irmão, eu não sei quem dá nada e quem não dá nada. Para perguntar a massa lá, a secretária de finanças que sabe. Eu nunca peguei um envelope, tipo, quem está dando isso? Eu não sei absolutamente nada. É você e Deus. A obra de Deus vai continuar sendo feita. Se você não tiver o privilégio de participar, Deus vai levantar outros, porque a obra é dele. Agora, quem participa tem o privilégio de fazer. Agora, o que eu estou entregando? Oh, sobrou os R$2. Eu tô só... Nada, não há nenhum preconceito com a nota de 2. Né? Mas às vezes é um símbolo para a gente poder entender que às vezes a gente está entregando essas sobras para Deus. Onde quando se relaciona com homens, do contexto familiar, de outros contextos, a gente tem a capacidade de fazer algo exponencial e muito mais valioso que a gente nunca fez na casa de Deus. Então, quanto que a nossa oferta, a nossa adoração se torna inútil? Quando eu valorizo, honro aquilo que eu entrego, mais aos homens do que a Deus. Estou caminhando para o encerramento, tá, gente? Quando a minha adoração se torna inútil? Quando nós oferecemos impureza no altar. Olha o verso de número 6 e 7. Deus fala assim: se vocês que desprezam o meu nome, mas vocês perguntam de que maneira temos desprezado o teu nome, ao verso 7 diz: trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda pergunta de que maneira te desonramos. Um povo que tinha insensibilidade espiritual, gente. Eles fazem um monte de perguntas: nós estamos desonrando? Como? De que maneira? Tornou a religiosidade, virou uma roda gigante que eles nem percebem. Trazendo comida impura ao meu altar. Quando a gente traz comida impura, nós estamos desprezando o nome de Deus, porque não se entrega o que é impuro em altar que é santo. Não se apresenta sacrifícios que não sejam acompanhados de santidade. Por isso a gente não pode brincar com o sagrado. O Fini e Finés, que eu preguei na conferência de família, brincaram com o sagrado. Uma história que se terminou em tragédia. Tantas pessoas brincando com o sagrado, entregando aquilo que é impuro no altar. Carrega o nome de profeta, carrega o nome de sacerdote, carrega o nome de adorador, mas vem para a vida suja, entrega para Deus uma oferta suja. Nós estamos desonrando o nome de Deus quando nós trazemos comidas impuras para Ele. Elias, se você quer utilizar o altar, limpa o altar. Se o altar estiver limpo, a oferta vai ser recebida. Aí o fogo vem e desce dos céus. Quando há essa santidade e eu entrego uma entrega de coração a Deus, o Senhor faz o sobrenatural do céu se manifestar na terra. O céu se abre e aquilo que o homem nenhum viu começa a acontecer. O fogo vem e até a água é consumida pelo fogo de Deus. Quando o altar é santo diante do Senhor, eu quero declarar, porque eu sei que Deus tem levantado nessa casa homens e mulheres que o temem, que o amam, que tem perseguido viver em santidade. Eu quero liberar sobre o seu coração a sua busca pelo Senhor não é em vão, a sua adoração em lágrimas, a sua adoração resistindo tantas tentações, elas não são em vão. Eu quero declarar, elas vão ativar e vão atrair o sobrenatural dos céus sobre a terra. Você vai ver o fogo descer, você vai ver o nome do Senhor sendo glorificado diante daqueles que não adoram o Senhor. Você vai ver o sobrenatural acontecendo.
Porque essa adoração genuína atrai a glória de Deus para a terra. Irmão, se o nosso coração tem Deus e a gente começa a adorar Ele, e a sua vida está alinhada, você começa a ver a glória de Deus se manifestando sobre a sua vida. Mas se você vem com a vida toda conturbada e não está disposto a alinhar a sua vida, o culto fica pesado, o culto fica longo, o culto fica enjoado, porque você está entregando algo que não, de fato Deus não está recebendo. Adoração que Deus não recebe. Ó Jesus, que o Senhor não deixa a gente prestar nenhum desses cultos. Quando a santidade não está alinhada, quando a gente se envolve com a obra de Deus, mas não se envolve sem andar com Deus, quando a gente está disposto a honrar mais a Deus do que, honrar melhor dizer, mais aos homens do que ao Senhor. Quando há impureza no altar, quando aquilo que eu faço para o Senhor é carregado de impureza. Penúltimo, uma adoração que Deus não recebe é quando há canseira e ingratidão na nossa adoração. Oh, meu Deus, nosso próximo culto, tem que ser diferente, gente. Olha o verso 12 e 13. Mas vocês o profanam ao dizerem que a minha mesa é imunda e que a sua comida é desprezível, e ainda dizem. Olha o que os homens estavam dizendo. Que canseira. Que canseira. O que está acontecendo na casa, que canseira, e riem dela com desprezo, diz o Senhor. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados, doentes, oferecem sacrifício, deveriam aceitá-lo das suas mãos, diz o Senhor. Você observa aqui que o povo ia para o templo, servia no templo, apresentava sacrifício no templo, dizendo: que canseira, que canseira. Ou seja, o pessoal estava dentro da igreja, servindo na igreja, mas havia desprazer no coração deles, no tocante ao servir ao Senhor, havia murmuração, e Deus está ouvindo. O pastor não está ouvindo, o líder do ministério está ouvindo, não sei se tem ninguém ouvindo, mas Deus está ouvindo, eles dizendo e rindo: que canseira. Gente, isso é muito sério, porque a nossa adoração é inútil quando nós a fazemos com murmuração nos lábios. A nossa adoração é inútil, porque às vezes tem gente que serve na igreja, a pessoa está até servindo na igreja, mas ela murmura nos bastidores, faz montinho para falar de coisas nos bastidores. Inútil. Quero pegar excremento, diz o Senhor, e esfregar no rosto desses. Inútil. O que a gente está conversando nos bastidores? Que às vezes o líder não está vendo, mas o Senhor está vendo. Aí você vem, presta o ministério, você faz o voluntário, e o Senhor fala assim: não está valendo de nada. Porque quando se carrega canseira, quando se carrega desprazer, quando se carrega murmuração, quando se carrega ingratidão, o Senhor diz que não aceita. Deveria eu aceitá-lo das suas mãos. Às vezes a pessoa fica no culto, mas fica por conta de reclamar, fica por conta de dizer: não, que canseira. A pessoa fica por conta disso. E aí o nosso ministério, a nossa presença nesse ambiente se torna inútil quando o ministério é um peso e não um privilégio para nós. Quando o ministério se torna um peso, um enfado e não um privilégio, a gente começa a praticar algo que Deus não está recebendo. E por isso, irmãos, porque o culto ele se torna um peso mesmo para quem não está alinhado, um coração em Deus. Aí eu falo para você, se você for, deixa eu abrir um parênteses aqui específico, se você coloca o seu nome como voluntário, seja na intercessão, seja no voluntariado da igreja, seja no kids, seja no louvor, falando dentro dessa escala, você coloca, mas aí você não cumpre a escala, você não dá justificativa, não pede para sair ou se alinha. Eu estou falando isso como um cuidado para o seu coração. Eu não estou falando por causa da igreja, é uma bênção ter pessoas, mas se você não se levantar, desculpe lhe dizer, se eu também não me levantar, você acha que a obra de Deus vai parar? Nunca. Então, para a gente que é um privilégio servir, para a gente que é um privilégio fazer parte de um projeto que é eterno, para a gente que é um privilégio saber que aquilo que Deus projetou na eternidade, eu estou fazendo parte nessa terra, isso é um privilégio. Agora se torna um peso, um fardo, murmuração, conversa fiada nos bastidores, ou se alia ou abandona.
Porque isso vai trazer, gente, com todo o carinho do meu coração, com muito temor na palavra, isso vai trazer maldição sobre a sua vida. Porque a Bíblia diz: maldito aquele que faz a obra do Senhor. Maldito. Aí você está num lugar onde tem bênção, mas a bênção não se torna bênção, se torna maldição, porque você não faz da forma como você deveria fazer. Está carregando murmuração, está carregando conversa fiada, está dizendo canseira, está rindo nos bastidores, está aplaudindo para qualquer um cair, e Deus não está recebendo, querendo esfregar esse excremento e dizendo: é inútil. Nessa noite, em nome de Jesus, que o Senhor fira o nosso coração com uma ferida de amor por Ele, que dentro de nós seja acesa uma chama pelo propósito pela qual nós existimos. Você e eu somos privilegiados de sermos alcançados pela graça de Deus. Você e eu somos privilegiados de poder servir na obra de Deus. Então troque a murmuração por gratidão, troque a murmuração por celebração, troque a murmuração por exaltação a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus como gratidão. Gratidão por estar aqui. Agora dá a melhor salva de palmas para Ele, como gratidão por servir na obra de Deus, como gratidão por ter sido alcançado pela graça, como gratidão. Jesus, o Senhor receba a nossa adoração. O privilégio é nosso. A obra de Deus, coloque isso na sua cabeça, não vai deixar de expandir, de acontecer. Se o pastor Bruno não estiver aqui amanhã, meu irmão, Deus levanta outro melhor ainda e faz a obra acontecer melhor do que eu. Está aqui é um privilégio. Está limpando o banheiro, está varrendo, é entender o propósito. Está servindo uma rede, está participando de um culto. Vou lá participar de mais de um culto. Não, em nome de Jesus, vai como se sentindo privilegiado, porque é um privilégio. E agora eu encerro mesmo. Que é uma temática forte nesse texto. Que a nossa adoração se torna inútil quando nós oferecemos sobras e não excelência, e não o melhor diante de Deus. É inútil. Verso 8, 9, 13 e 14. Na hora de trazer animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum, né? Está trazendo um bicho com um olho só, sem os dois olhos. Não vê mal algum fazer algo sobra que você tem no seu curral. Na hora de vocês trazerem animais aleijado e doente como oferta, também vocês não veem mal algum, né? Agora vai oferecer eles para o governador, para nós irmos. Será que ele vai agradar? Será que vai atender? Será que esse tipo de oferta eles vão atender? Aí o verso 13 e 14. E ainda dizem que canseira e rir com desprezo, diz o Senhor, quando vocês trazem animais roubados, aleijado, doente e oferecem sacrifício, deveria eu aceitá-lo de suas mãos? Essa sobra do seu gado? Essa sobra das suas finanças? Aí o texto segue dizendo, verso 14, maldito seja o enganador, que tendo no rebanho, olha só gente, que o Espírito de Deus já fale com a gente aqui, ó, que tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica um animal defeituoso. Eu tenho algo bom aqui, ó, eu vou entregar o meu melhor para Deus, promete, mas na hora da entrega, entrega o pior. Entrega o resto do tempo. Entrega o resto da energia. Entrega o resto dos recursos. Entrega o resto dos meus dons. Promete falar. Não, pode contar. Estou aqui. Mas na hora da entrega, some. Entrega o defeituoso ao Senhor. Ele tem, aqui está falando que ele tem o melhor, mas ele entrega o pior. Ele tem o melhor, mas ele entrega o pior. Entenda, Deus não aceita nada menos que o nosso melhor. Deus não aceita nada menos do que o nosso melhor.
Colossenses 3, 23 e 24 diz assim, ó, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor. Tudo o que fizerem, faça de todo o coração, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa por herança, porque é a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Então o que Deus nos chama é para fazer uma entrega do nosso, não de sobras, mas do nosso melhor, porque excelência, que é até um lema da nossa igreja, servindo com excelência, excelência é um padrão de Deus, é um padrão de Deus. Quando Ele foi entregar algo para morrer por nós, ou alguém, Ele entregou o Abraão, pai da fé, ou Ele entregou o profeta Elias, que foi arrebatado, ou um dos anjos, Ele entregou o melhor, seu único filho. O sol e a chuva caem sobre justos e injustos. O Senhor nos dá graça todos os dias. O Senhor nos entrega a salvação e a vida eterna todos os dias. Tudo que Deus faz para nós, Ele nos faz com o seu melhor. Agora, o que nós estamos entregando para Deus? A nossa adoração se torna inútil quando eu, tendo o melhor, entrego para Deus a sobra. Quantas pessoas a gente tem ouvido nesse tempo? Não tem tempo. Ou seja, se sobrar tempo, eu faço algo para Deus. Se sobrar tempo, é o que a declaração dos nossos lábios está dizendo. Pode contar comigo. Aí tem, mas na hora de contar, entrega o pior. Gente, hoje é um chamado de Deus, um presente dos céus para a gente alinhar a nossa adoração, de forma que os céus se abram e a nossa vida encontre propósito nessa terra. A gente faça algo que o céu se alegre, que o Senhor se alegre. Como, pastor? Quando eu adoro com santidade, quando eu adoro entregando para Deus, não sobra mais o meu melhor. Quando eu adoro com gratidão e não com murmuração, não falando com canseira. Quando a minha entrega, ela é de fato com o objetivo de honrar a Deus, até mesmo acima dos homens. Quando eu presto essa adoração genuína ao Senhor, você e eu não estamos perdendo tempo num espaço como esse, mas nós estamos gerando algo poderoso no reino espiritual, porque quando a adoração ela genuína, ela toca o céu, você pode se preparar, que até a terra começa a se abalar. Há um terremoto, Paulo e Silas estão orando, estão cantando ao Senhor, mesmo num vale de injustiças, mesmo numa prisão fétida, mas a adoração que não carregava murmuração, mas uma adoração que carregava honra a Deus, atraiu a glória de Deus dos céus para a terra, atraiu a glória de Deus. Houve um terremoto, pessoal, um carcereiro se converteu, os grilhões quebraram, porque é isso que Deus está buscando. E se nessa noite o Senhor buscar sobre esse templo, que o Senhor encontre a mim e a você como verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Você pode se colocar de pé? Louvor pode vir aqui. Eu quero pedir que, por gentileza, o louvor cante o cântico ao Senhor. E eu quero te dar essa oportunidade, sem precisar de ninguém nos direcionar a fazer algo. Eu quero que você expresse a sua adoração agora em cânticos a Ele. Esses minutos finais do culto é uma oportunidade de colocar essa palavra em prática. Eu não sei como foi o seu culto até aqui, hoje. Mas o Senhor nos orientou daquilo que a gente deve se alinhar a Ele. Uma oportunidade de podermos fazer essa adoração que toca aos céus. Então eu quero te dar a liberdade de você prestar a sua adoração. Aquilo que Deus colocar aí no seu coração. Se você, não sei, quer ficar de pé, quer ajoelhar, quer vir à frente, quer saltar, quer sorrir, quer chorar, quer confessar, qual a adoração que você e eu vamos entregar? Ele está olhando para o nosso coração, sem precisar de ninguém falar aqui. Eu quero dar uma oportunidade para que a palavra de Deus mova você. Ou você vai entregar a canseira, vai escorar em alguém, vai escorar no outro, vai escorar na cadeira, vai falar que canseira é uma expressão também de inutilidade da nossa adoração a Deus.
Paulo e Silas meia-noite, cantando e adorando ao Senhor. Maria, no ambiente de jantar, inapropriado, o povo sentado para jantar, provavelmente para celebrar a ressurreição de Lázaro. Maria está assim, pode estar todo mundo ali reunido, é discípulo, mas está todo mundo reunido ali para um jantar. Eu estou aqui para adorar. Pega um vaso de alabastro, trabalho de 1 ano, perfume caríssimo, para jogar sobre os pés de Jesus tudo de uma vez só. Vou entregar o melhor do meu perfume, vou entregar o melhor da minha adoração. Não quero saber o que fulano vai pensar, o que Beltrano vai pensar. Não estou agarrado com a formalidade. Eu estou aqui querendo agradar o Senhor. Eu vou oferecer a Ele o meu melhor. Eu vou oferecer a Ele a minha entrega plena. Eu não vou perder a oportunidade de estar diante de Jesus, de estar na presença de Jesus e oferecer a Ele algo mediano. Eu estou diante dEle, eu vou lançar o meu melhor, vou enxugar com o meu cabelo, vou nutrir ali os pés dEle com a minha lágrima. Meu irmão, aí Ele fala, para tudo, o nome dessa mulher não vai ser esquecida. Porque aonde a adoração genuína, o perfume da adoração, ela toma conta do ambiente. Aonde a adoração é a genuína, o próprio Deus se move para registrar na história dos céus a sua adoração. Fique à vontade para você adorar a Deus. Fique à vontade para você. Você e eu estamos na casa dele. Você e eu estamos diante da presença dele. Que adoração vamos entregar? Que adoração vamos prestar?